começar a falar do Profile, vamos falar um pouquinho sobre a pele jovem. A pele jovem, ela é lisa, ela é elástica, ela contém muito ácido hialurônico e esse ácido hialurônico ele vai preenchendo o espaço entre as células. Para falar também sobre ele, a gente vai abordar a matriz extracelular, que constitui um meio por onde chegam os nutrientes e as substâncias, também por onde os dejetos celulares são eliminados e por onde migram as células de um ponto para o outro. E eu costumo fazer uma analogia para explicar isso, um rio. Imagina um rio cheio de peixinho. Esse rio tem épocas que ele começa a secar. Se ele começa a secar, o peixinho não consegue nadar. Então, quando a gente vai perdendo essa água desse rio, a gente vai tendo alteração na nossa célula, que seria o peixe. E o produto, o Profile, ele vai justamente repor a água desse rio, melhorando a comunicação intercelular, a comunicação entre os próprios peixes. Também falando ainda de matriz extracelular, ela confere aos tecidos a resistência à compressão e ao estiramento. Ela participa também das cascatas de sinalização nos processos cicatriciais e inflamatórios. É formada por elementos fluidos e fibrosos. Os fluidos são as glicosaminoglicanas, que são ácido hialurônico e as proteoglicanas, e contém também os elementos fibrosos, as proteínas estruturais, as fibras elásticas, as fibras colágenas, as proteínas adesivas, como a fibronectina e laminina. O principal componente dessa matriz extracelular é o ácido hialurônico. Ele é um componente natural do nosso corpo e está presente na nossa pele na maior parte. Então, o ácido hialurônico também pode estar presente nos músculos, cartilagem, globo ocular e cordão umbilical. Como função, ele controla a hidratação e equilíbrio da permeabilidade das moléculas nos tecidos, fazendo a homeostasia, facilita a comunicação intercelular, então ele funciona como um biomodelador, amortece também os danos mecânicos nas células e estabiliza a angiogênese. Ele atua na barreira imunológica, acelera os processos cicatriciais e tecidos de regeneração através das suas propriedades anti-inflamatórias e bioestimuladoras, agindo no fator de crescimento. E aí, se a gente tem a depleção endógena desse ácido hialurônico na nossa matriz extracelular, a gente vai ter alterações fisiológicas dos queratinócitos e também dos fibroblastos. Essas alterações na matriz levam à diminuição da síntese do ácido hialurônico e na redução da produção do colágeno e da elastina. Com isso, a gente vai observar, com o tempo, o afinamento da derme, a flacidez, a formação das rugas e também os sulcos na pele. Também a absorção óssea e da gordura, quando o paciente reclama do derretimento, meu rosto está derretendo. Falando um pouquinho agora de senescência, é o termo usado para o processo natural do envelhecimento da célula. Consiste no processo de parada de divisão celular, fazendo com que não haja mais substituição das células. As células senescentes são aquelas não funcionais que têm um efeito negativo sobre o funcionamento das células saudáveis. Com o envelhecimento, a nossa pele fica 6% mais fina a cada 10 anos. A flacidez do pescoço é uma queixa frequente no consultório médico. E com o aumento da expectativa de vida, esse envelhecimento vai ficando mais evidente. E com isso, vão aumentando os nossos procedimentos muito menos invasivos também para a gente atuar no rejuvenescimento. O pescoço, por exemplo, ele tem uma enorme influência no conjunto da face. Ele aparece em quase todas as roupas, Deve ser tratado com os mesmos cuidados que o rosto. E a flacidez, ela atinge homens e mulheres. E o pescoço, ele está ali na nossa harmonia global. E voltando a falar do produto, então, o Profile é um produto, é um ácido hialurônico que não traz nenhum volume, porque quando a gente fala a palavra ácido hialurônico, naturalmente todo mundo acha que vai trazer volume. Não, ele é um ácido hialurônico que vem para isso, para repor a matriz extracelular. Ele é um produto estabilizado através da tecnologia que a gente chama de NICO. Ele tem um complexo híbrido cooperativo, que é o CHC, com uma combinação de ácido hialurônico ultra puro, estável, de alto e baixo peso molecular. Então, a gente tem um produto com 32 mg de ácido hialurônico com alto peso molecular, mais 32 mg de ácido hialurônico de baixo peso molecular, tudo isso na mesma seringa de 2 ml. Essa seringa ela já vem pronta, com um total de 64 mg de ácido hialurônico, quer dizer, tem bastante ácido hialurônico dentro de uma seringa. E esse complexo híbrido cooperativo, ele vai estimular a diferenciação das células-tronco em adipócitos também, fazendo também a remodelação que a gente chama em multinível. Então, tudo isso que a gente está falando é o quê? A biorremodelação. É um produto também que já tem o registro na Anvisa. Falando um pouquinho agora do mecanismo de ação,
ele vai atuar tanto na epiderme quanto na derme e também na hipoderme, nas 3 camadas, fazendo um rearranjo dessa matriz extracelular. Então, ele melhora a qualidade dos tecidos em todos os níveis da pele. Agora eu vou falar para vocês sobre a técnica BAP, são os Bioaesthetic Points. A técnica BAP do rosto. Então, a gente começa o primeiro ponto na protusão zigomática, a 2 centímetros do canto lateral do olho, sobre o osso zigomático, conforme a gente pode ver. 2, na base nasal, pegando o ponto de interseção a 1,5 centímetro da base nasal com a linha médio pupilar. 3, no tragus, na frente do tragus, então a gente pega 1 a 1,5 centímetro da margem anterior do tragus. 4, no mento, a 1,5 centímetro lateralmente a parte medial do mento. E 5, no ângulo mandibular, a 1 centímetro a 1,5 centímetro acima do ângulo mandibular, conforme a gente pode ver no nosso vídeo. Para o pescoço, a gente marca primeiro o esternocleidomastoide. Eu peço para o paciente virar o rosto e abaixar um pouquinho, que a gente consegue ver o músculo. Então, eu vou marcar a borda anterior do músculo esternocleidomastoide dos 2 lados, bilateralmente. Então, abaixo um pouquinho. Então, assim a gente consegue ver bem o músculo. Vou marcar 4 pontos na parte central, sendo esse 4º aqui próximo da fúrcula external, do ápice, e os outros 3 em paralelo aos outros 4. Uma só. O produto vem com lacre. Duas agulhas. Então vamos à aplicação do Profilo. Como eu falei, o plano subdérmico. Eu gosto de pinçar a pele e a gente sabe que está no plano quando a gente levanta e vê esse branquinho. Então eu vou aplicar o produto. O produto ele é um pouquinho duro de aplicar, porque na realidade a seringa pré-preenchida tem 2 ml. Então a gente faz essa força. A aplicação é praticamente indolor. A gente pode botar essa gaze atrás da seringa para poder enxergar os tracinhos, que às vezes a gente tem maior dificuldade. Novamente lembrando aqui o plano de aplicação, o plano subdérmico. Do tratamento. Existe uma outra forma de segurar, também assim, dessa forma. Também, se estiver fazendo muita força para aplicar, a gente consegue com maior facilidade. Então já apliquei 4 pontos. Agora vocês acabaram de ver essa paciente. Eu queria falar um pouquinho sobre o caso dela. Ela está na fase da manutenção. Ela já fez o Profilo a primeira sessão, já fez a segunda, então aqui é manutenção. Ela está fazendo após 1 ano. E eu quero mostrar para vocês os resultados anteriores, né, antes desse tratamento agora da fase da manutenção. Então tá aqui o antes, como é que ela era antes do tratamento. Ela fez 2 sessões de um aparelho que tem 2 ponteiras, que é o Osmart Hydro e Thermodip, que é o Zafiro, e também 2 sessões de Profilo. E ela fala que a qualidade de pele melhorou muito. Bom, falando um pouquinho sobre eventos adversos, né, com mais de 40 mil pacientes tratados, só foi observado eritema, edema e também equimoses. Então, é um tratamento muito seguro. E eu gosto também de associar a outros tratamentos. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo Profilo no dia 0, no dia 30 eu repito, e no dia 60 um bioestimulador, que a gente gosta tanto. A gente pode estar fazendo tecnologia também, calor, e logo em seguida, aguardando 30 minutos, a aplicação do Profilo. A gente pode estar fazendo também o Profilo no dia 0, no dia 30, no dia 60, os fios de PDO, que também os pacientes gostam muito. Podemos estar fazendo também calor 2 meses após a segunda sessão. Então, lembrando que calor a gente joga antes, faz o tratamento antes do Profilo ou aguarda 2 meses para aplicar. Então, para concluir, o Profilo é uma nova possibilidade de tratamento para o nosso consultório, tem um alto grau de satisfação, tanto do médico quanto do paciente, é um tratamento seguro, como a gente pode ver,
com poucos eventos adversos, né, conforme mencionei também, a eficácia comprovada, então vários artigos comprovam, pode ser associado a outros tratamentos, é um produto que ele já está registrado na Anvisa também com a classe 4, ou seja, é um injetável, e pra gente é uma poderosa ferramenta para combater o envelhecimento. Era isso que eu tinha para falar para vocês e qualquer dúvida, fico aqui à disposição, vou deixar o contato. Obrigada.